Senhor. Espero que todos estejam bem. Vou compartilhar com os amados agora alguns pontos da semana 3 do nosso alimento diário, onde o Senhor começa nos falando a respeito de dois personagens de suma importância para a obra do Senhor. O primeiro é o apóstolo Paulo, alguém que era culto, conhecia bem a palavra, conhecia bem as escrituras, guardava, era zeloso das tradições de seu pai. Por outro lado, nós temos o apóstolo Pedro, alguém que era precipitado, que era um galileu, que era um pescador. Se hoje nós trouxéssemos essas duas pessoas para participar de um processo seletivo, para ingressar dentro de uma grande multinacional, com certeza o currículo que seria escolhido seria o do apóstolo Paulo. Mas na obra do Senhor não é assim, irmãos. O Senhor, ele trabalha nos seus escolhidos. Independente das situações às quais Pedro estava e Paulo estava, ele trabalhou neles. Aquele que o Senhor escolhe, ele supre. Aquele que o Senhor escolhe, irmãos, ele capacita. E na nossa experiência também é assim. Ele nos escolheu, ele nos chamou. Então ele vai trabalhar em nós. Ele vai nos preparar, independente da situação a qual nós estejamos. Outro ponto também muito importante, amados, que desfrutamos essa semana, que fala da simplicidade. Muito se falou sobre essa palavra essa semana. Às vezes a gente está na igreja, a gente quer ministrar uma palavra, algo assim muito elevado para os irmãos, algo doutrinário, e o Senhor vem nos iluminar e dizer, nós temos que ir direto, nós temos que alcançar as necessidades dos irmãos, a necessidade das famílias, as necessidades da igreja, ou seja, apresentar para os irmãos quem? Deus, apenas Deus, o Deus vivo. Isso é ser simples, não é a gente ficar inventando, mas apenas apresentar Deus para os irmãos, Senhor Jesus. Outro ponto muito interessante que essa semana nós vimos aqui, está ali em 2 Coríntios 11:2, que fala: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. A gente vê aqui que também tem outro princípio muito importante para o ministro da nova aliança, ou seja, quando a virgem olha para o seu esposo, ela olha com o quê? Com simplicidade. Por quê? Porque ela nunca teve relacionamento com ninguém. Ou seja, é pura. Mas ainda, irmãos, nós somos complicados. Às vezes a gente pensa que sabe tudo. Quando isso ocorre, o que acontece? Nós perdemos a simplicidade, a pureza. Então nós temos que olhar o quê? Somente para Cristo. Isso é ser simples, isso é ser puro. Ó Senhor Jesus. Outro ponto, essa semana, quando fala-se lá nos capítulos 14 e 17 de João, ali nós vemos a criação do homem, e aí o Senhor trazendo para a criação do homem, ele fala ali do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito, ou seja, a unidade, né? Essa trindade o Senhor criou, essa trindade veio para quê? Para que o homem se relacionasse com Deus, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E não era para ser do lado de Deus, mas para dentro de Deus. Quando Deus cria o homem, esse homem, ele é o quê? Ele vem apenas do pó da terra, ou seja, ele ainda está inativo, ele está sem ação. Então Deus precisa fazer o quê? Precisa soprar. Então ele traz o sopro de Deus, ou seja, do terrenal entrou algo espiritual. Nós, irmãos, temos algo muito complicado dentro de nós, temos a vida da alma, temos alguns resquícios da velha criação, mas dentro de nós também é o que? Algo espiritual, algo celestial, Senhor Jesus. Outro ponto também, quando o Senhor fala da simplicidade e pureza, aí nós vamos lá para Gênesis 3, quando a serpente, ela age ali, né? Mas a serpente, Gênesis 3:1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Ou seja, nós, como ministros da nova aliança, temos essa simplicidade, temos essa pureza. Então o inimigo sabe. Então ele vai fazer de quê? Ele vai fazer de tudo para tirar essa simplicidade, essa pureza de nós. Então, irmãos, se nós não usarmos essa simplicidade, além de ficarmos complicados, nós vamos abrir brecha para o inimigo, para a serpente falar conosco. Isso pode nos distrair da palavra e gerar em nós dúvidas. No versículo ainda, no Gênesis 3:7, fala assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos. Abriram-se então olhos de ambos. Ali, irmãos, quando abrem-se os olhos deles, o que acontece? Eles são conhecedores agora do bem e do mal. Ou seja, eles julgam por eles mesmos, eles criticam, ó Senhor Jesus. E aí, na continuação do versículo, fala assim, ó: estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram
cintas para si. Quando o homem transgrediu a palavra, quando Adão transgrediu a palavra, o que ele fez? Ele se escondeu. Ele se escondeu com uma folha de figueira, porque ele estava envergonhado. Se escondeu com aquela folha de figueira. Ó Senhor Jesus. Ou seja, a própria justiça dele, a justiça do homem, a justiça própria. No início, confiavam na palavra de Deus, faziam apenas o que estava na palavra de Deus, mas depois criaram os seus próprios conceitos, as suas próprias regras. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, qual é a lição que nós podemos tirar disso? A lição que nós tiramos disso aqui é o seguinte, que quando nós falharmos, quando nós pecarmos, não escondermos as nossas falhas com folha de figueira. Nós temos que ir diante do Senhor nu. Nós temos que ir nu diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós temos que nos humilhar, irmãos, diante do Senhor. Senhor, eu não sei nada. Senhor, eu não sou nada. Ó Senhor, irmãos, ó Senhor Jesus, a nossa cobertura é o próprio Deus. Ele é a nossa cobertura. Ó Senhor Jesus. E o último ponto, irmãos, que eu vou compartilhar com os amados irmãos aqui, a experiência do irmão Pedro Dong, quando ele servia na obra do Senhor há um tempo atrás, que o irmão Dong passou a liderança de um determinado continente que não fora para ele, foram para 2 irmãos. E isso surgiu no coração do irmão Pedro Dong, uma insatisfação. Ele achou que tinha sido deixado de lado. Mas ao mesmo tempo ele foi iluminado e percebeu quem que estava tendo aquela reação, aquele sentimento do coração dele, era um homem natural. E também que ele estava passando por provação. E que o Senhor permite que irmãos nos provem. Ó Senhor Jesus. E anos depois, o irmão Dong passou a liderança do mesmo continente ao irmão Pedro Dong, sem ele precisar fazer nada, sem ele precisar falar nada. Ou seja, irmãos, às vezes a gente está na igreja e a gente fala, o irmão serve ali, o irmão está coordenando aquele serviço, e às vezes surge esse sentimento no nosso coração, poxa, eu que poderia estar servindo ali, eu que poderia estar coordenando aquele serviço. Irmãos, quando essa situação surgir no nosso coração, esse sentimento surgir no nosso coração, nós temos que levar para a cruz. Nós não estamos, irmãos, na igreja para reivindicar nada. Nós não estamos na igreja para nos promover, para procurar reconhecimento. Não estamos na igreja para isso. Ó Senhor Jesus. Um ponto muito importante que eu vejo em relação a isso aqui, nesse dia, é Mateus 16, 24, quando fala assim, negar a vida da alma. Irmãos, quando nós negamos a vida da alma, toda complicação é tirada e nos leva à simplicidade, à pureza. Amém? Então esses são os pontos que eu queria compartilhar com os amados irmãos. Eu queria deixar aqui algumas palavras-chave para o nosso viver. Submeter-se, obediência, pureza, simplicidade e levar a cruz. Amém? Espero que os irmãos estejam bem e o Senhor abençoe a todos. Jesus.